Nossa quarta e última videoaula, nós vamos tratar então das questões envolvendo a norma e essa adjetivação da norma, ou seja, que tipo de norma nós estamos falando quando nós falamos da norma que rege a língua portuguesa, especialmente na escrita, mas também na nossa fala cotidiana. Então, já inicio aqui essa parte específica sobre a norma, trazendo para vocês a apresentação de que a norma se organiza em 3 grupos. A gente tem uma norma que é chamada de norma padrão, a gente tem uma outra norma que é chamada de norma culta e uma norma chamada de coloquial. O que é importante de a gente entender em relação a essa ideia de norma? Norma vem da noção de regra, né? Então a gente está falando de determinadas regras, de determinadas orientações que regem o comportamento de um determinado fenômeno. No caso, nós estamos falando da língua, então são regras que são utilizadas para a gente dizer o que é normal, o que funciona e o que não funciona naquela língua. Então, dentro da norma padrão, a gente tem, então, como ideia de regra, uma noção que é baseada nos textos escritos e, em geral, um tipo de texto escrito só, o texto formal. Então, a gente está falando de obras literárias, a gente está falando de textos técnicos científicos e a gente está dizendo que essa norma é um padrão. Então, ela é escrita em um determinado momento e ela vai levar um tempo para ser atualizada. Ela não está todo o tempo sendo atualizada. Então, a gente tem, muitas vezes, a gente passa um século sem incorporar, sem admitir mudanças, que eu acabei de falar nas aulas anteriores para vocês, nas videoaulas anteriores, que a gente está sempre com a língua mudando, ela é dinâmica, mas para a escrita, principalmente, existe uma necessidade de que a gente fixe determinadas regras para evitar que a gente se perca aí nesse diálogo até com tempos passados. Então, a norma padrão ela é basicamente isso, ela é uma regra, que é um padrão que a gente utiliza para dizer, para definir o que é a língua portuguesa. Agora, dessa norma padrão, a gente então faz um estudo do comportamento da língua, mas a gente vai percebendo que a língua ela vai se modificando, ela vai sofrendo transformações. E nesse processo de sofrer transformações, o que vai acontecer? A gente vai ter então algumas adaptações aí que vão sendo trazidas para essa nossa língua e para as regras que vão ser utilizadas. Então, a gente vai ter 2 regras que vão ser regras dos usos reais, ou seja, dos usos que as pessoas estão fazendo nas suas vidas cotidianas, seja em situações que exijam mais formalidade, sejam em situações que exijam menos formalidade, tanto na fala quanto na escrita. Uma é a chamada norma culta. Então, se vocês forem prestar o vestibular, se vocês forem fazer Enem, vocês vão observar que, por exemplo, a redação, né, o texto, a produção de texto, ela é corrigida com base na norma culta. Por quê? A gente está falando, então, das regras que são utilizadas pelos falantes, em geral, que dominam essa norma padrão e que vão fazendo algumas transformações nessa língua, porque faz parte, então, do desenvolvimento dos usos da língua. E aí, esses domínios, eles estão relacionados a grupos, em geral, mais privilegiados. E esses grupos mais privilegiados, a gente vai dizer aqui que é um grupo intelectual, de modo geral. Então, essa norma culta, ela vai estar presente, ela vai ser exigida em contextos mais formais. Por outro lado, a gente vai ter nos usos mais cotidianos os falantes fazendo o uso de uma norma coloquial. E por que é importante entender que os usos cotidianos têm regras? Para justamente entender que a noção de erro, na verdade, ela não existe. Erro é quando, dentro das normas, erro é quando você pega uma língua que você não conhece e faz algum tipo de construção que não faz sentido dentro daquela língua. Então, por exemplo, se a gente no português colocar o artigo atrás do substantivo, menino o, isso é um erro, a gente realmente não consegue identificar isso como parte da estrutura linguística da língua portuguesa. Mas você, e usando variações, isso te coloca dentro de um grupo que está fazendo uso de regras,
mas que são regras mais flexíveis. Então, por isso, a gente vai chamar essas regras mais flexíveis de uma norma coloquial. Então, na próxima semana a gente vai falar um pouco mais sobre essas questões, vamos fazer atividades também para ir ajudando a compreender mais a diferença entre esses elementos, mas essa discussão é mais para vocês entenderem o que a gente está falando quando a gente fala de norma, de regra, de gramática, certo? E aí, por fim, então, quando a gente compreende essas diferentes regras, a ideia é a gente entender melhor como funcionam os fenômenos da nossa língua e usar argumentos, usar dados científicos para a gente dizer que alguma coisa funciona ou não funciona na língua, prestar atenção nos usos que estão sendo feitos nos diferentes contextos para a gente ir escolhendo aqueles que vão fazer parte da nossa forma de comunicação, do nosso repertório, vamos dizer assim. E entender então que as línguas estão sempre se modificando, que elas estão sempre contemplando muitas formas de uso diferentes e que recebem muitas vezes influência de outras línguas também, de diferentes línguas. E aí nisso o objetivo é que a gente consiga diminuir a discriminação que a gente tem em relação a determinados usos, que é como toda discriminação, como todo preconceito, é alguma coisa que é baseado em informações rasas, superficiais e que na realidade não fazem muito sentido, né? Como todo preconceito não faz sentido. Então, nos usos da língua é a mesma coisa, não tem base científica, é uma ideia falsa em geral que foi disseminada e que não tem base na realidade. Então, por isso é importante a gente entender essas diferenças, esses conceitos e ir aprofundando aí ao longo das nossas aulas. Para fechar, então, retomando nosso objetivo, era a gente reconhecer e desenvolver, então, conhecimentos relacionados a esses conceitos de mudança, de variação e de norma, e aí pensando aqui nas modalidades da língua portuguesa, nos diferentes usos para a formulação dos textos que a gente vai aprendendo, que a gente vai utilizando aí no nosso cotidiano, seja no trabalho, seja na escola, seja, enfim, na universidade, mais para frente, que vocês vão precisar também. Certo? Dúvidas, então, estou à disposição de vocês pelos canais de comunicação que vocês já conhecem. Então é isso.